eu queria, neste momento, compartilhar com vocês algumas inspirações, algumas motivações, ao ler a liturgia deste domingo, foram suscitando em meu coração. Talvez o tema da nossa meditação de hoje, a mais que pudesse sintetizar tudo o que diz a liturgia, seria um misto de sentimentos na casa de uma mãe. O misto de sentimentos numa casa de uma mãe. Por quê? Porque na primeira leitura que nós escutamos, que é dos Atos dos Apóstolos, aparece um problema, aparece a oração e aparece o serviço. O Salmo fala da esperança. A segunda leitura, retirada da carta de São Pedro, contexto de trabalho. Quantas vezes as mães não tiveram seus filhos vítimas da violência? E o Evangelho começa no capítulo 14 de São João, já depois de uma discussão Jesus, do lava-pés, por exemplo, por 3 vezes nega Jesus. Então a liturgia de hoje é um misto de sentimentos. E nesta mistura de sentimentos, aparece para nós também hoje, neste domingo, o Dia das Mães. Como juntar tudo isto no altar de nosso Senhor, celebrando juntos, você de sua casa, nós aqui. A primeira leitura que nós escutamos, aparece uma situação de lamentação, de murmuração. Por que não falar das mães de hoje que sofrem tanto com as lamentações? Por que não recordar das mães que também hoje sofrem, que já falecidas até mesmo pelos seus familiares, aqueles filhos que moram distantes, nem sequer recordam diariamente ou semanalmente, ligando para suas mães? A questão da primeira leitura hoje era judeus de um lado, gregos do outro, e chegam esses dois grupos a haver um conflito, porque as viúvas gregas estavam estando de lado do serviço dos apóstolos. Crescia-se o número de quantidade dos discípulos, a comunidade aumentava, e agora como fazer? Pedro estava rezando, e ali rezando veio uma intuição, uma moção assim do Espírito Santo. E aí veio a sabedoria de Pedro. Não é bom que nós estejamos pregando o Evangelho e deixamos de fazer isso para servir às mesas. Vamos escolher algumas pessoas. Aí vem as características destas pessoas. Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É importante nas escolhas das pessoas, mas sobretudo quando nós temos uma missão, descobrir se essas pessoas são cheias do Espírito Santo, que tenham sabedoria, que possam também ser movidos pelo Espírito Santo. Quantas vezes as mães, ou até mesmo os filhos, têm conflito dentro de casa, porque nesta mistura de sentimentos, um quer viver o sentimento do outro, e o outro quer viver um desejo do filho. Esta é uma primeira dificuldade que aparece na primeira leitura de hoje, que é um misto de sentimentos também muito presente. Se não bastasse tudo isto, aparece também de forma assim muito transparente na primeira leitura a oração. Pedro reza, mas depois Pedro, com os outros discípulos, escolhem 7 pessoas para que estas 7 pessoas pudessem servir às mesas. Na casa de uma família, tem que haver sempre aqueles que rezam e aqueles que servem. Só que um não substitui ao outro. É o grande perigo, porque na casa onde tem uma mãe muito que reza, pode haver aquela compreensão de que ela já reza o suficiente por ela e pelos demais membros da sua casa. A primeira leitura de hoje demonstra que é possível e é necessário unir, coligar as duas coisas, a oração e o serviço. De tal forma que no final da primeira leitura de hoje, todos ficaram contentes com a decisão. É importante no dia a dia da nossa vida, neste misto de sentimentos, também haver discernimento de como conduzir, porque há pessoas que podem correr o perigo de querer sempre viver na virtude da preguiça
E nesta virtude da preguiça, querer sempre que os outros os alimente. É aquele filho que diz que não vai trabalhar porque já tem a mãe e o pai que vai dar de comer o resto da vida, como se eles nunca fossem morrer. Viver na virtude da preguiça pode ser o grande dilema para quem quer rezar e para quem quer servir. A segunda leitura de hoje também aparece esse sentimento da carta de São Pedro, porque falava para o grupo de pessoas, e neste grupo de pessoas que eram muitas vezes vistas como aquelas pessoas excluídas. Daí a expressão hoje da segunda leitura, que vós sois os escolhidos de Deus. Por que não recordar também, na liturgia de hoje, daquelas mães que são escolhidas por Deus para se santificarem e santificar tantos outros, por meio das suas orações, como também por meio dos seus serviços. De tal forma que nós chegamos no Evangelho com este mesmo misto de sentimentos. A primeira expressão que aparece no Evangelho de hoje é: não perturbe os vossos corações. Quantas mães, nesta noite, você que está me escutando, você que vai me escutar depois, se não agora ao vivo, quantas perturbações não estão presentes no coração de uma mãe? Eu dizia uma certa vez mais cedo que as mães são sempre aquelas pessoas que nunca veem defeitos nos seus filhos. E por esta razão vivem inteiramente com o coração perturbado, porque não querem de forma alguma que seus filhos sejam maltratados ou maltratem. E esta perturbação que aparece hoje no Evangelho, exatamente numa consequência de conflitos daquele momento que Jesus estava vivendo, como eu recordava no contexto do Evangelho, capítulo 14, depois lá da traição de Judas e também de Pedro, para que os discípulos não ficassem perturbados. Talvez esta seria a maior afirmação quando dissesse: mães, filhos, não perturbe o vosso coração. Se você não tem o que comer amanhã, ou dar aos seus filhos, como não viver perturbado o coração de uma mãe nesta realidade? Mas tenho certeza que mesmo em algum momento, havendo só um ovo para comer e um pouquinho de feijão que ainda resta de 2, 3 dias atrás, nosso Senhor nunca abandona. E nos momentos que mais se espera, aquela mãe que vê o seu filho indo embora, trabalhar, viajar, em busca de um dia melhor, a mãe fica sempre com aquele sentimento e aquela pergunta: vai ser feliz? Vai dar certo? E o filho que se vai na estrada: estou feliz com minha decisão. O sentimento de mãe é sempre aquele sentimento incompleto, porque o sentimento do filho é muitas vezes também incompleto. Aparece uma segunda figura no Evangelho de Filipe: mostra-nos o Pai e isto nos basta. Como não ter aqui também o sentimento da fé na liturgia de hoje? Quantos filhos talvez não pedem hoje a mãe e o pai que mostre-lhes apenas Deus para reencontrar o sentido e o significado da vida? Já encontrei muitos jovens, até mesmo já tive a oportunidade de debater diálogos profundos, com tantos conhecimentos da ciência, da filosofia, da teologia, da sociologia, jovens que estão terminando a medicina e que não são batizados. Talvez hoje seria a grande pergunta para os filhos a cada mãe: mãe, mostre-me o Pai e isto me basta. Mas como a mãe vai mostrar a fé ao seu filho se ela também não tem uma fé madura? Como ela vai mostrar ao pai, ao filho, se ela não teve um conhecimento profundo e uma experiência profunda de Deus? Como uma mãe vai falar do fundo do seu coração a sua intimidade com nosso Senhor se ela não está rezando? Os filhos percebem, e de tal forma se concretiza isto quando eles estão na preparação lá na catequese. Olham para as mães, para os pais, e os pais ou as mães pedem que eles vão à missa e um pai ou uma mãe não vão. Basta que mostre o Pai. Esta intimidade de Jesus, que agora sobe até Deus, leva os nossos sentimentos humanos. E aquele sentimento, ou aquela abertura, ou aquela vinda de nosso Senhor do céu até nós, agora traz o que é divino,
para cada um de nós, para aquilo que é mais humano, que são os nossos sentimentos, possam ser agora divinizados com a espiritualidade e com a vontade de querer ver o Pai. Para concluir, na frase mais conhecida do Evangelho da Bíblia, talvez nesses últimos tempos ou na história da humanidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você já teve até a oportunidade de ler um livrinho. Se não o leu ainda, aproveite nesse tempo de isolamento. A imitação de Cristo. A imitação de Cristo tem um momento que ele fala dessa passagem bíblica: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual o caminho que nós devemos seguir se ele não tem um destino? Toda verdade tem que nos levar ao conhecimento. E toda vida só é vida se ela é vida. Esses três pensamentos do autor da imitação de Cristo nos ajudam a compreender tudo isto. Jesus é o caminho porque ele tem um destino. Ele nos leva a um destino final, eu e o Pai. Jesus é o caminho, mas também a verdade, porque é nesta verdade que nós vamos purificando as nossas ignorâncias, os nossos erros, para alcançarmos a verdade plena. Uma mãe que não conhece ainda a verdade plena. E a vida, quando é uma vida completa de sentidos e significados. Peçamos hoje a nosso Senhor que purifique os nossos sentimentos. Esta mistura de sentimentos esteja também dentro de nós, com as perturbações, com as dúvidas, as inseguranças, mas ao mesmo tempo com este desejo, assim como Filipe, de querer ver o Pai. Este desejo de Filipe era apenas um desejo visivelmente de uma fé de toque, de coisa concreta. A fé que Jesus pede a Filipe é muito maior, é aquela de intimidade com Deus, é aquela de aproximação com nosso Senhor. Eu daqui, você de sua casa, eu peço agora que voltemos para dentro do nosso coração e olhemos para nosso Senhor. Até que ponto nós podemos crescer mais nesta mistura de sentimentos para estarmos mais perto de nosso Senhor? Se você tem a sua mãe, o seu pai, se você está rezando com um deles ou com os dois, ou se você não está mais rezando com eles porque já mora em uma outra casa, agradeça a Deus, mas ao mesmo tempo nunca perda a vontade de Filipe de querer ver o Pai, querer ver nosso Senhor.